Oi, eu sou Apolinário. Eu vou falar um pouco para vocês do processo que me fez estar aqui e do que eu faço, né? Então, e tem a ver com empatia e autodidatismo, né? Então, vamos lá. Eu acho que o que me move, assim, é ter curiosidade. Então, eu acho que a curiosidade é um papel fundamental para tudo. Eu acho que quando a gente perde aquela curiosidade que a gente tinha quando era criança e passa a simplesmente ver as coisas e pensar, pô, como é que será que isso funciona? Na hora que você pensa, como é que será que isso funciona e não pesquisa como funciona porque você tem outras atividades para fazer, eu acho que é nessa hora que você acabou perdendo a sua criatividade e a sua curiosidade, né? Porque a curiosidade eu acho que gera a criatividade, mas não só curiosidade. Eu acho que na hora que você pergunta por que não, você atinge um potencial. Então, foi por isso que, quando eu estive ano passado no Enecom, que era o Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação, e aí teve um negócio que chamava saiaço, né, que era onde os homens usavam saias em solidariedade a um rapaz que foi morto por crime de homofobia, e ele usava saia. E aí eu usei saia esse dia, pelo ato, e pensei, por que não usar saia sempre? Por que não, então... E não achei uma resposta, então eu fiquei pensando, cara, e se eu aplicar esse pensamento em vez de pensar para quê, né, para que eu vou fazer tal coisa? Eu penso, por que não? Se eu não achar nenhum, eu posso achar um monte de coisa que eu falo, por causa disso, disso, isso, mas se eu não achar nada, eu vou lá e faço. Então, eu achei que usando isso como medida para fazer as coisas, talvez gerem bons resultados. E aí, eu acho que o filho da curiosidade com o por que não é o remix. O remix nada mais é do que você juntar coisas que já existiam e mudar um pouquinho do conhecimento que a humanidade inteira gerou, né, através de milhares de coisas que a gente usa no dia a dia, e transformar numa coisa diferente, com só um pouquinho da sua contribuição, né, que é o que o pessoal chama de criatividade, mas tem tudo a ver criatividade não é criar nada do zero, e sim remixar coisas que já tinham, né. E aí, uma das coisas que eu faço é remix. Eu não sei se vocês já viram, mas eu criei um Tumblr que chamava Pau de Selfie Sem o Pau, em que o objetivo era fazer montagens com pessoas tirando foto com pau de selfie e retirando o bastão da imagem, né? E aí viralizou e tal. Outra coisa que eu já fiz também foi na Copa das Confederações de 2013, você tinha um gerador de placas, então você conseguia, por causa daquela tradução que deu errado, você conseguia montar a sua própria tradução e, enfim, as pessoas criavam e viravam memes e tal. E aí, outra coisa que eu fiz também foi o Flap Generator, que era também o mesmo princípio, você mudava o passarinho e o cano para uma coisa que você queria, e aí as pessoas geraram e teve mais de 1 milhão de acessos. Mas eu acho que não é só o remix. Eu acho que para o remix existir, você tem que ter acesso a informações. E aí o seu papel, quando você acessa uma informação, é transformar essa informação em conhecimento. Então, além da questão dessas coisas que eu faço brincando, assim, para as pessoas se divertirem. Então, eu criava esses sites, colocava na internet, passava dias desenvolvendo e colocava lá só para as pessoas poderem. Às vezes não dava certo, tem um monte eu só mostrei os que funcionaram, mas tem um monte que eu fiz que o pessoal não usou e tal. Mas, além disso, eu acho que você juntar essa curiosidade com por que não pode gerar coisas importantes. Então, por exemplo, essa matéria do Correio, que você pensa, custo alto do almoço da UNB, aí tem eu fazendo uma pose bizarra, né? O que tem a ver? Mas foi por causa do seguinte, eu entrei com um pedido pela Lei de Acesso à Informação, que qualquer pessoa pode entrar, para perguntar quanto é que custava o custo de produção do almoço da UNB. Então, o aluno paga R$ 2,50 no RU, mas quanto que custa para a UNB pagar? E aí a gente descobriu que a UNB estava pagando R$ 16 no prato de comida. E aí eu achei caro, né? E aí eu fiz um post no meu blog sobre isso, e acabou que
teve uma repercussão muito grande, depois o Correio foi lá e fez uma matéria e forçou a UNB a adiantar um processo que já ia acontecer de troca das empresas, né? Então, eu acho que quando você cria, você pega o conhecimento e você divulga, e você pega a informação e divulga, você transformou ela em conhecimento também. E aí, tudo isso é aliado a uma coisa muito importante que eu acho que é a multidisciplinaridade. Porque eu acredito que quando você junta várias áreas do conhecimento, você atinge esse potencial de conseguir levar mais mensagem para mais pessoas, ajudar mais gente, construir mais coisas. Então, uma coisa que eu acho também é que justamente você não se fechar no curso que você faz, na área profissional que você está, você buscar sempre novidade e não parar no meio do caminho, né? Você se atualizar não só dentro da sua área, mas fora. Então, um exemplo clássico que a gente usa todo dia é a internet, né? Então, por exemplo, a web. A web é uma rede que envolve todas essas áreas: matemática, ciência da computação, engenharia web, inteligência artificial, economia, direito, mídia, toda a questão sociocultural, psicologia, biologia, sociologia, ecologia. Então, tudo isso está dentro do nosso celular, do nosso tablet, do computador que a gente acessa todo dia. É muito interessante se a gente conhecer um pouco mais de cada uma dessas coisas, né? E aí, até agora eu falei um monte de coisas e vocês falam, beleza, mas o que isso tem a ver com empatia e com autodidatismo, né? Que era o título da palestra. Então, eu vou tentar começar agora a juntar tudo que eu falei para chegar nisso aí. Então, eu acho que uma fonte de aprendizado muito importante é discutir com as pessoas. Mas não discutir do jeito tradicional, que hoje em dia é esse, né? É você, na internet, ver um fórum e fica bolado com o que alguém escreveu e vai raivosamente brigar com a pessoa e tal. E aí você acaba saindo com raiva, a pessoa sai com raiva, ninguém mudou de ideia, você bloqueia aquela pessoa, então você nunca mais vai ver o que ela opina sobre aquilo. Então, uma coisa que era para as pessoas trocarem experiência acaba sendo o contrário, né? Você acaba se distanciando de novas ideias e se fechando mais ao que você já acredita, né? Então, aí alguém tem que ganhar a discussão, né? Na argumentação tradicional, alguém ganha essa discussão. E eu acho que quando você discute dessa forma, você não acaba aprendendo nada. Você tenta forçar o seu ponto de vista e acaba não aprendendo. E é por isso que existem outras formas de argumentação. Então, um psicólogo humanista, Carl Rogers, ele criou uma nova abordagem para a gente conseguir discutir, talvez, de uma forma que você gere conhecimento para as duas partes, mesmo se elas discordarem. Então, basicamente, a discussão rogeriana, né, que é a tradução para o português, seria o seguinte: você descreve o seu problema, então já chega num consenso de qual é o problema, porque se as duas pessoas estiverem discutindo coisas distintas, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você analisa, e aí essa é a parte da empatia. Você se coloca no lugar da pessoa e analisa quais contextos, talvez, o ponto daquela pessoa pode ser válido. Talvez não seja no seu, talvez você discorde absolutamente, mas tentar entender por que ela acredita naquilo e como aquilo pode ser válido para aquela pessoa. E aí depois você analisa os contextos do qual o seu ponto é válido. Às vezes você acredita no negócio, mas você não reflete muito do porquê você acha que aquilo está certo. Então, você analisa os contextos do que o seu ponto pode ser válido. E aí, o quarto ponto, que é o maior exercício de empatia de todos, e o que faz os dois chegarem a um consenso na discussão, é justamente você levar para outra pessoa os benefícios ao outro lado, se o meu ponto estiver correto. Então, quando eu estou argumentando ou discutindo com alguém, na hora que eu fiz esse exercício de empatia, de analisar o ponto dele, eu falo, você discorda do meu ponto de vista. Mas se o que eu acredito, se a minha parte estiver certo, para o que você acredita, a gente consegue esses benefícios. Dessa forma, você gerou um consenso, porque se a outra pessoa fizer a mesma coisa, os dois saíram ganhando uma ideia nova, um conceito novo, do que o outro acabou aprendendo.
Então, dessa forma, você acaba gerando mais conhecimento, gerando mais empatia. Então, para isso, a gente chega no autodidatismo. Então, o autodidatismo nada mais é do que você aprender, não sozinho, obviamente, porque você usou, é você fazer um remix do aprendizado, né? É você pegar tudo que alguém já escreveu e fez sobre educação e colocar um pouquinho dentro da sua cabeça, né? Então, eu acho que lugares importantes para a gente aprender discutindo com outras pessoas dessa forma diferente, que você aprende muito quando você discute com cada pessoa, conversa com cada um, tenta entender os pontos de vista de cada pessoa. Outro jeito, cursos online. Hoje em dia, a gente está na era de poder ter acesso a todo esse tipo de informação e de conhecimento de um jeito que talvez nunca tenha sido possível antes, né? Então, a gente tem dezenas de milhares de conteúdos e cursos gratuitos na internet, legendados em português, sobre todas as áreas. Eu acho que qualquer um consegue aprender qualquer coisa. E então, por exemplo, eu mesmo devia ter feito mais, mas eu comecei um curso de oratória para vir apresentar aqui, então online. Então, eu acho que dá para aprender várias coisas. E tem muitos canais do YouTube interessantes para educação. E outro ponto importante, que é quando você consegue juntar aquele argumento rogeriano com o estudo, que é justamente na hora que você tenta fazer a mesma coisa com o autor. Então, na hora que você está lendo um livro, você pode tentar dialogar com o autor da mesma forma que você discutiria com alguém. Então, você entende o ponto de vista do autor, o contexto que ele escreveu aquela obra, coloca o seu ponto de vista e tenta gerar esse novo conhecimento. Bom, e aí, por fim, é uma técnica que eu uso para aprender e pode ser útil, chama a técnica Pomodoro, que basicamente significa você colocar um tempo de aqui está de 25 minutos, mas é um tempo que você coloca e você estuda esse tempo, tira um intervalo de alguns minutos, estuda de novo. Então, nessa era que a gente está querendo ficar o tempo todo conectado, é fundamental a gente poder... Estudou 25 minutos, foi lá no Facebook, respondeu 3 pessoas, voltou, e aí ao final de 4 pomodoros, você tira um descanso maior, vai beber uma água, vai no banheiro. Essa é a forma que eu estudo, que eu tento aprender e trabalhar também. E é isso. Thank you.